Bom dia. Bom dia, Eliana, tá firme aí, hein? Tá firme aí, hein? Agora o Paulinho tá fechando a porta lá e com todo esse auditório, né?
Mas eu sempre digo, o pessoal fala que eu brinco, que eles ficam sabendo a escala, aí no dia que eu vou dar aula, eles vão para as outras classes, entendeu? Mas o seu Manuel está sempre aqui me dando apoio, a Eliana está sempre aqui me dando apoio, né? Então, nós vamos iniciar a nossa aula e, só para lembrar, nós estamos com um assunto que o Paulinho inventou, que são aquelas expressões ou frases meio esquisitas para nós que Jesus falou, né? Hoje nós vamos ver uma das frases que Jesus falou sobre não dar pérolas aos porcos, e quando alguém falou, faz um milagrinho aí para a gente acreditar no Senhor, ele fala, negativo, para vocês não, né? Então é essa a ideia, nada de sinal, nada de algo a mais para vocês, né? E hoje é a 5ª aula sobre esse assunto. Nós temos 16 aulas sobre esse assunto que vai englobar esse semestre, né? E esse assunto está dentro de um assunto maior que nós iniciamos no início do ano, que é um assunto que fala de Jesus Cristo, mas não simplesmente narrando a vida dele, mas pegando alguns eventos de ensinos dele, em que nós destacamos alguns ensinos, e então foi este planejamento que nós fizemos no início do ano, e agora na sequência, então, focando muito realmente naquelas expressões de Jesus. Então nós vamos orar, pedir que Deus nos ensine, nos ilumine e que também o ensino que a palavra de Deus nos mostrar faça alguma diferença na nossa vida, hoje à tarde, na segunda-feira, na terça, na quarta, enfim, se torne algo prático na nossa vida. Senão não vai valer muito, não é? Vale um momento também de você, acho que o ar-condicionado deve estar ligado, o banco é confortável, tudo isso vale. Mas é muito pouco diante de algo tão grande que é a palavra de Deus, que é esse tesouro que Deus nos dá, a sua palavra, o seu ensino, para que a gente então aprenda e a gente coloque em prática. Ok? Paulinho, alguém está com o microfone? Bom, esse também pode servir. Então, quem vai orar para a gente para iniciar a nossa aula? Marília. Está ligado? Tá ligado? Nosso Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estamos em tua casa para aprender mais da tua palavra. Sim, te agradecemos porque o Senhor nos provê, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós e nos orienta a cada momento de nossa vida, de forma que a gente possa ter uma vida mais digna e mais de acordo com a tua palavra. Amém. Te pedimos que o Senhor abençoe especialmente o professor desta classe, para que ele possa reproduzir exatamente o que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Amém. Pedimos que nos guarde durante o domingo, que nos dê um bom domingo de descanso a cada um dos participantes desta aula e desta igreja. Te pedimos uma bênção especial sobre nossos governantes. Amém. Porque sentimos, Senhor, que só o Senhor tem o poder para resolver as questões que tanto nos afligem como brasileiros. Te pedimos e te agradecemos com o perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Deixa eu colocar aqui, ver se o relógio vai funcionar. Porque de vez em quando eu me perco no relógio, mas até 12h15 a gente promete terminar. Ok? Então, estamos vendo algumas frases especiais diferentes que Jesus falou. Especificamente, hoje, nós vamos ver essa que está lá em Mateus 7,6. Mateus 7,6, Jesus está conversando com uma multidão e
o evangelista Mateus, ele concentra uma série de ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele então foi um compêndio que Mateus pegou e ajuntou, colocou junto. Então ele vem falando, começa lá nas bem-aventuranças, muito famosa, não é? Depois das bem-aventuranças, ele fala sobre os discípulos que são sal da terra, luz do mundo, isso foi lembrado hoje pela manhã. Depois ele fala também de posicionamentos, de ética, e deixa claro que ele veio cumprir o Velho Testamento, que é uma continuidade da revelação de Deus. Isso é muito importante. Ele está continuando a implantação do plano de Deus. Depois ele fala sobre adultério, juramento, vingança, amor ao próximo, justiça, esmolas, sobre orar, oração dominical que nós muitas vezes temos decorado, não é? Jejum, tesouros no céu, luz e trevas, os dois senhores, ansiedade. Esse aqui é ótimo, né? Ansiedade. Depois do capítulo 7, sobre julgamento, julgar as pessoas, achar que temos o domínio sobre e o controle sobre as pessoas e devemos e podemos decidir como elas devem ser ou os erros que elas cometem. E aqui, de repente, Jesus salta com um versículo, mudando de assunto, e ele fala assim, Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Dá até a impressão que Jesus era veterinário, né? Porque ele usou várias expressões sobre animais. Qual era mesmo a expressão que ele falou sobre o grande nosso amigo Herodes? Ele chamou Herodes, fez um elogio para Herodes, utilizando-se de um animal. Qual foi? Raposa. Parece que Jesus, então, nós vamos ver até mais alguns, passando assim, só de curiosidade, mas aqui ele fala em cachorro e porco. Mas ele vai usar outras expressões, né, sobre os animais. E também Marcos 8,12, ele usa uma frase que no início eu falei, acho que não tem muito a ver com a primeira. Depois nós fomos estudar um pouquinho, e Marcos 8,12, como Mateus 16, também coloca uma expressão quando os fariseus se aproximam de Jesus, lá no versículo 12 do capítulo 8, e a partir do versículo 11, Jesus fez uma multiplicação de pães e peixes, todo mundo saiu alimentado, todo mundo vai embora. Versículo 10 do capítulo 8 de Marcos diz assim, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Dalmanuta, ninguém sabe exatamente que região é essa, com precisão. Tem muita gente que, talvez seja aqui, ali, mas ninguém sabe muito, mas não importa. Versículo 11, então ele chega nessa região e, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Os fariseus costumeiramente tentavam pressionar a Jesus, pegar Jesus de calça curta, tentavam ver se Jesus dava uma bola fora, e aqui eles chegam para Jesus como se posicionando como os donos da verdade, e falam, olha, nós aqui que conhecemos, que estudamos o Velho Testamento, que sabemos o que Deus quer, para acreditarmos no Senhor, em você, queremos que você faça aí um milagre especial. Aí então
Vamos ver se vamos acreditar, concordar com a sua tese, com o seu ministério, com a sua fala ou não. Jesus parece que conta até 100. Diz assim, versículo 12: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse. Jesus deve ter respirado fundo, muito fundo, pensou e com a alma pesada diz assim: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Olha o 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus também tem um ponto que ele fala o seguinte: tchau. Vocês estão me cansando a beleza. Eu não estou aqui para aguentar isso. E Jesus fala, vai embora. É engraçado que Mateus 16 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então hoje, em Mateus 16, só acrescenta que nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O profeta Jonas é aquele lá do grande peixe. Não é? Então nós temos hoje um pouco de cachorro, um pouco de porco, um pouco de peixe. Peixe não muito, não é? Então veja, aí tem um cachorro bonito, tem um porco e agora um peixão cuspindo Jonas. Então hoje um pouco de aula de veterinária. E olha só, aqui pequeno exemplo, Jesus usa animais aqui. Ele vai falar, olha, mula, cavalo, isso aqui para vocês olharem em casa. Jesus fala de leões, a palavra de Deus, enfim, usa muitos animais para isso. Nós lemos agora então o texto de Marcos. E por último o texto fala que Jesus cansou, foi embora. É interessante que em alguns momentos o apóstolo Paulo certa vez chegou numa cidade, falou do evangelho. O pessoal o colocou para fora, ele foi para fora da cidade, sacudiu o pó, sacudiu o chinelo, tirou o tênis, a bota, tirou todo o pó e fala: aqui não volto mais, vocês não querem? Agora se virem, vocês vão ficar sem ouvir o evangelho. Gozado, né? Vocês que se danem bondosamente dizendo assim. Né? Vamos? Uma pergunta. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, ou pediram, dá um sinal. E Jesus, como é que ele faz? Ai, ai, ai. Nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. O que será que veio na cabeça de Jesus naquele momento? Vamos imaginar. Os fariseus já estavam correndo atrás de Jesus, amolando a Jesus, pressionando, tentando pegá-lo numa cilada. Agora, de novo, faz um milagrinho aí, vai, um milagrinho aí, porque conforme for, a gente acredita. O que será que veio na cabeça de Jesus? Marília, cadê o seu super... Eu acho que ele lembrou da tentação no deserto. Continua. No deserto, Satanás, conversando com Cristo, quis fazê-lo obedecer. E Jesus se negou a obedecê-lo. Os fariseus, nesse momento, estavam querendo impor a Jesus algo que não devia ser feito. E ele se sentiu tentado. E até foi bastante educado, eu acho. Você teria uma reação um pouquinho diferente. Cícero, você me conhece, eu acho que sim. Eu também acho. Alguém mais? Alguma outra ideia? Eu vou usar aqui uma comparação de um ditado popular que a gente tem. O pior cego é o que não quer ver. Eu acho que o que Jesus, mais ou menos, provavelmente pensou foi nesse sentido também, né? O pior cego é o que não quer ver. Não adianta, não serão nenhuma evidência será suficiente para convencer esses fariseus. Eles estão querendo só fazer bagunça e confusão. Só estão querendo tumultuar. Ou seja, Jesus, que conhecia o coração das pessoas,
você vê muitas vezes que o texto bíblico diz, mas Jesus, conhecendo o que passava no coração deles, pimba, dá uma resposta daquelas, né? Aqui também Jesus, sabendo que não adiantava nenhum argumento, ele dá esse suspiro. É interessante que nós ouvimos, então, duas ideias. Uma foi lembrado na tentação de Jesus, quando o diabo estava querendo, usando versículos bíblicos, como eu tenho dito algumas vezes, se nós fizermos um concurso bíblico aqui e o diabo também participar, ele ganha. Ele é bom de Bíblia. Ele pode não obedecer, não se sujeitar, mas ele é bom de Bíblia. E tentou pegar Jesus com o próprio texto bíblico. Agora, o reverendo Donaldo lembrou também que algumas pessoas querem pegar o outro, às vezes fingem que não estão entendendo, outras vezes não querem entender, outras vezes não querem mudar a sua posição, e quando alguém, de certo modo, ameaça sua posição, ou ele acha que vai perder o espaço, ele reage. E é interessante que Jesus, preparado, sabia com quem estava lidando, sabia que tinha raposa ao seu lado. Ele, de fato, então, ele dá algumas respostas e mostra alguma coisa. Mostra talvez também que eles não tinham entendido tudo que Deus revelou até aquele momento. Nós separamos Novo e Velho Testamento. Isso é algo didático, porque a revelação de Deus é única. A revelação de Deus começou em Gênesis e vai até Apocalipse. É uma revelação só. Nós fazemos uma distinção que às vezes faz mal para a gente, porque muitas vezes pensamos, como Jesus só apareceu mesmo no Novo, então eu vou ler o Novo, porque ali já deve estar um negócio completo. Isso, biblicamente, é uma grande ignorância. Isso é não conhecer o Velho e muito menos conhecer o Novo, porque o Novo está embasado em cima do Velho. Então ele não é velho, ele é parte do que veio à frente, porque toda a revelação do Velho culmina, entre aspas, termina em Jesus Cristo. Então todo esse planejamento de Deus vem caminhando, e as perguntas e a forma como os fariseus estavam agindo mostravam, ou tinham estudado pouco, ou não tinham entendido nada do que Deus havia revelado até aquele momento, né? Uma outra coisa que é possível, que está no meio do que já foi colocado, é que parece que eles tinham certeza que eles sabiam o que era a verdade. Meio que os donos da verdade. Quem não se adequa ao meu molde, não está legal. Quem não se adequa ao meu molde, ao meu entendimento, à minha fala, à minha liturgia, ao meu jeito de ser, meu jeito de conduzir, está errado. Não entendeu nada, é ignorante, é nécio ainda. Então, Jesus, sabendo de tudo isto, ele dá aquela respirada, pensa, né? E também eles não sabiam com quem estavam falando. Interessante, né? Eles não tinham ideia, por desconhecimento da clareza da revelação de Deus, eles não sabiam com quem estavam falando. Eles não sabiam que estavam falando com quem escreveu o Velho Testamento. Quem foi o inspirador do Velho Testamento? Quem estava presente em todos os momentos? Interessante, né? Não sabiam com quem estavam falando. Isso vai nos levar sempre a pensar, e uma das aplicações que hoje vamos lembrar é: precisamos estudar a Bíblia.
O Evangelho é algo, vamos dizer assim, muito mental. Temos que entender a cabeça de Deus. Temos que entender pelo menos essa revelação que Deus deu. Vamos compreender o que é que Deus está fazendo. O que é que Deus pensou desde o início. Temos que estudar. Temos que estudar. Temos que compreender. Isso tem que cair na nossa ficha. Só estudando. Mateus 16. É muito semelhante ao de Marcos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Não fico mais com esse pessoal aqui não, está louco. Mas é interessante que Jesus, lembra qual foi a pergunta? O que será que Jesus pensou ou pensava daquele pessoal que estava ali perguntando? Talvez uma das respostas está aí, né? É geração má e adúltera. Torcem a palavra de Deus. Entendem o que querem entender. Entendem o que é interessante para ele. Eu não tenho mais, eu nem sei qual foi o irmão meu que herdou, sabe? Mas em casa tinha aquela caixinha da sorte do cristão. Vocês conhecem? A maioria, os mais antigos conhecem. A caixinha da sorte do cristão, a caixinha da bênção, eu não sei se tinha lá uns 100 versículos. Eu não sei. Reverendo Donaldo, tinha quantos versículos na caixinha da sorte? Tinha uma versão menor também, tinha uma maior. A menor não era tão abençoada, porque devia ter 50 bênçãos só. É. Você não herdou ou ainda está lá com a sua mãe? Eixa vida, viu? Perdeu as bênçãos. Mas, enfim, aquela caixinha da sorte, a gente brinca, aquilo era uma bênção. É gostoso ver um versículo, você pega, não é? Mas ali só tinha bênção, coisa boa. E Deus te abençoará até o final. E eu serei contigo por onde quer que andares. Isso é tudo promessa, isso é coisa boa. Não é? Mas a Bíblia tem mais do que isto. A Bíblia fala também em contrapartida. Em algumas coisas não tem contrapartida, Deus faz sozinho e pronto. Em relação à nossa conversão, sabe a nossa contribuição? Nenhuma. Deus fez tudo. Jesus fez tudo. Agora, no seu caminhar com Deus, na consagração, aí é diferente. Aí tem o nosso envolvimento, não é? E a gente não pode deixar que Jesus canse da gente, não é? Igual cansou daquela turma lá, e deixando-os, retirou-se. Nem bem chegou naquela região, chegam os fariseus e falam, puxa vida, eu vim aqui para ajudar as pessoas a falar, agora chegam os fariseus, tchau. Talvez Jesus esteja falando de algo que eu tentei imaginar que possa cair nessa palavra reciprocidade. Porque ele não estava falando com pessoas que não conheciam nada do Evangelho, ou da revelação. Até aquele momento, essa palavra evangelho mesmo não aparecia. Mas é o evangelho. Eram as boas novas, são as boas novas do nosso Deus desde o início. Quando os nossos pais caíram, e Deus então, eles pisaram na bola e logo perceberam que tinham feito alguma coisa errada. E uma grande coisa, uma desobediência, quando Deus falou, não façam, porque senão morrerão. Ali truncou 100% a relação com Deus. Morremos espiritualmente. Fisicamente ainda não. Aí vem Deus. Sempre Deus é quem toma a iniciativa e vem atrás de nós. Porque eles não iriam atrás de Deus. Não tinha jeito. Aí Deus chama pelo nome. Nada. Começa a brincadeira de esconde-esconde. Aí, na conversa, Deus faz uma promessa. Qual era a promessa? Vou resolver esse assunto ainda, lá na frente. Através do descendente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, de novo, palavra de animal, né? Serpente, cobra, víbora, enfim, os animais. Portanto, quem gosta de animal,
cuide deles, né? Porque é criação de Deus, mas não precisa criar cobra em casa. E aí então a revelação de Deus, a primeira grande promessa de Deus era o descendente da mulher. O seu descendente, Eva, vai pisar a cabeça dessa serpente, vai matá-la, vai esmagar essa cabeça. Seria a grande solução de Deus, que já estava planejado, já tinha pensado. Deus não foi pego de calça curta. E agora que Deus está falando àqueles que conhecem a palavra, que no caminhar com Deus, a reciprocidade precisa ser à altura do que foi dado e ofertado. E esse é o grande desafio nosso como cristãos. Como tem sido, como é a nossa reciprocidade, mas mais ainda, qual é a reciprocidade que Deus pede, exige, põe na nossa mesa. Aqui é só lembrete, podem ler em casa sobre cães. Eu começo assim, não é que eu começo, copiei de algum lugar. Há cães espirituais neste mundo. Jesus usa essa expressão, né? Não dei nada aos cães, ou seja, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus disse que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas. Por mais que queiramos guiar uma pessoa ao Senhor, não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. E aí a história continua. Nós vamos ver que os cães e porcos, a que a palavra de Deus se referiu, são pessoas que realmente não querem ter uma reciprocidade com Deus plena. Paulo, nessa questão, quando Deus fala, estou fora, eu dei esse exemplo de Paulo lá em Atos 18. Quando Jesus também chamou os discípulos, 70 discípulos, lembra? 70 duplas, queriam sair pela Galiléia, pela Judéia, pregando o evangelho, fazendo curas, expulsando demônios. O que ele falou para eles? Vamos lembrar, quem está com o microfone, diga aí, ou passe o microfone para o seu vizinho, se você já falou, e ele vai dizer o seguinte: qual foi a orientação principal, básica, que Jesus deu a esses discípulos, a essa dupla, ou a 70 duplas que ele encaminhou? Acho que foram 70 duplas, né? Alguém me corrija aí se não for. 70 discípulos, mas iam de 2 em 2. 35 duplas. Eu, às vezes, erro na matemática. Deixei a minha 12C em casa, minha HP, e aí fica difícil, né, seu Manuel? Mas, enfim, o que Jesus falou sobre levar a mala e também quando é que eles deviam ir embora e não voltar? Alguém lembra? Microfone, alguém lembra? Reverendo Donaldo, pode falar, vai. Está autorizado, mas depois é a última, hein? Depois é a última. Se não receberem, se eles não fossem recebidos, eles fossem para outro... Para outra vila, para outra cidade. Vila, né? Para outra... E faria o que antes? Sacudir o pó. Sacudir o pó. Não quero mais nada desse povo aqui, vocês se viram. Não quiseram a mensagem, se viram. Paulo fez isso, seguindo o exemplo, a orientação de Jesus. Olha o que Paulo fala. Final. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Deus fala, olha, cumpri a minha missão com os judeus. Não ficou insistindo mais. Tem o mundo inteiro que precisa. E a ordem de Deus é todas as nações, todas as etnias. Esses dias, está tendo um curso aqui no Mackenzie, promovido por uma missão. Mackenzie emprestou as instalações. O curso não é promovido por eles. E eles estavam falando lá, perto da Nigéria, na Nigéria propriamente dito,
eles têm muitas aldeias pequenas e têm em torno de 200 dialetos diferentes. Nós cristãos temos que atingir esses 200 dialetos diferentes, e muitos nunca ouviram. Estou dando um exemplo só da Nigéria, né? Ali na África é complicado, né? Em termos de dialetos, né? E, então, muitas vezes, essa questão de Jesus está dizendo, olha, expôs, não quer, ele não quer. Não fica buzinando mais no ouvido, vai embora. Né? Esse é um assunto que dá pano para manga, né? Mas é engraçado que a gente vê isso em Jesus. Agora, Atos 17, de 10 a 15, nós vamos voltar num ponto que... Pode abrir para mim, perdão, Atos 17. Jesus, naquele contato lá com os fariseus e muitos outros, ele chama aquelas pessoas à razão dizendo, vocês não estudaram direito, vocês concluíram o que quiseram concluir. Acho que o Marcão já tinha levantado lá, mas agradeço. Atos 17, 10 a 15. É interessante lá que o pessoal vai lá pregar o Evangelho. Paulo já está nas suas viagens missionárias. E ele chega já agora, acho que ele está lá perto da Grécia, Atos 17. Ele está em Filipos, aqui foram presos e açoitados no 16. Está lá em Filipos, já está lá já passou na Macedônia. Agora chegam na Grécia, Paulo e Silas em Tessalônica. E agora eles vão chegar numa cidade... Obrigado, Marcão. Depois, se tiver galardão, 5% é seu. De vez em quando enrosca, né? Olha só. 17:10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, porque Paulo havia apanhado, a coisa ficou muito difícil e, eles caíram fora. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando se para examinar as Escrituras, em vez de entrar no eu acho, eu entendo, a consequência vem logo à frente. Olha o que aconteceu. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. A exposição da palavra, ensinar a palavra, levar as pessoas a estudar a Bíblia, levar as pessoas durante a sua semana, abrir a palavra, conhecer a Bíblia, conhecer Deus ali, porque Deus se revela, Deus fala quem Ele é, o que Ele quer, seu plano. Isso, a conversão vem e a conversão é sincera, é verdadeira, quando nós expomos a palavra. Nós estamos lá em Deuteronômio, hoje de manhã, Reverendo Ricardo falando como o lar deve ser conduzido, como ensinar as crianças, lá em Deuteronômio 6, como fala? De manhã, de tarde, de noite, andando com o filho, comendo com o filho, dormindo com o filho, na hora de levantar, hein? Amarrar no pulso, põe na testa, põe na parede, põe no umbral da porta, quer dizer, entrou em casa, está lá. Ensina, coloque a palavra, inculcar. Inculcar é colocar na cuca. Não é? Colocar dentro da cuca. Faça isso.
Por quê? É a palavra que ensina, que sustenta, que dá, como o pessoal fala, que dá substância. É a palavra de Deus que trabalha, porque é o Espírito de Deus que conhece lá dentro, que orienta, que dá vida. E esses irmãos de Bereia ouviram Paulo e não estavam muito preocupados em acreditar no Paulo. Vamos ouvir, vamos gravar. Ligaram o celular, todo mundo, colocaram no celular, foram para casa e foram checar. O que ele falou? É isso que Deus escreveu? Está assim na palavra? É verdade? Isso é importante. Não é acreditar no que se fala, no que se ouve, mas é ver se é assim que Deus está conduzindo, se é isso que Deus pensa. Vamos pegar esse texto de Esdras. É difícil achar Esdras dentro da Bíblia, não é? Nem vou pedir para procurar. Ah, não, vou sim, fazer exercício com os dedos. Vamos procurar Esdras. Certeza que é antes de Apocalipse. Mas é depois de Gênesis também. Esdras, é interessante, dá para perceber e imaginar assim a agenda de Esdras. Esdras 7, 10. Deixa eu pegar um microfone aqui e vamos dar. Tinha um microfone por aqui? Você já falou muito. Não pode mais. Domingo passado falou o tempo todo. Esdras 7, 10. Vou pedir para você que você não vai conseguir achar. Depois você pede para sua mãe. Pode ler. Opa, acho que precisa ligar o microfone. Essa tecnologia é fogo, viu? Isso! Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É isso aí. Gente, aqui está falando de Esdras, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que Deus quer da gente. Esdras dispôs o coração para isso. O que ele está querendo dizer? Esdras colocou na agenda diária dele como é que ele ia conhecer a palavra de Deus. E mais, aí vem de novo o reverendo Ricardo hoje de manhã, falando que nós temos que expor a palavra. Mais do que isso, fazer discípulos. Fazer discípulos. Rúbia, o que é fazer discípulos? Você é professora. Passa para a Rúbia o telefone lá, o microfone. Fala para essa moça aí. Fazer discípulo, o que é? É fazer, como você, alguns mestres, trazer pessoas que te sigam. O que mais? Ensinar. Ensinar. Formar. Aquela ideia lá do filho, em Deuteronômio 6, a ideia de inculcar, aí depois esse filho vai passar para frente, é gente que não para de aprender. É gente que continua com fome de aprender. É essa a ideia. Não é fazer simplesmente convertidos. Não é fazer com que a pessoa num culto levante a mão e fale, eu aceito a Jesus. É um bom começo, eu diria. Mas o ensino da palavra é muito maior. Nós temos que fazer seguidores, aprendizes constantes. E é isso que Esdras estava fazendo, mas para isso tem que estudar. Em determinado momento, Jesus disse aos discípulos, aos fariseus, errais, porque não conhecem as Escrituras. Sabe onde está? Se fizer um concurso bíblico, provavelmente os fariseus iriam bem também. Mas conhecer as Escrituras demanda entendê-las, compreendê-las, mexer na nossa agenda para aprendermos o que Deus pensa.
peguei um texto lá de Romanos, é só um pedacinho, às vezes pega um versículo, não dá para ter a noção de todo o contexto, né? Mas olha só, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu, quer dizer, Deus está lá no céu e fica bravo contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando fala verdade, remete à palavra de Deus. O que Deus está dizendo, eu revelei. Então, quando eu revelei, vocês não entendem, não estudam, aí vivem, orientam, falam, chutam, inventam, mas não é da forma como eu ensinei. Deixa eu ver se o meu relógio fala alguma coisa aqui. 11:02. Vamos concluir, porque depois eu quero gastar pelo menos 5 minutos nas aplicações. Mas quando eu já coloquei isso, todo mundo já leu, né? O ruim desse sistema de slides é assim, né? Ele é venenoso, ele é ruim por causa disso. Você põe lá, ninguém presta atenção no que eu estou falando, né? Não devia nem ter posto, mas eu pus de propósito, olha lá. Conclusão, gente. O ensino da Bíblia é vital para sairmos da condição de porcos. Pelo que Jesus falou, eu acho que não podemos nos ofender, mas é por aí. A ideia que se tinha naquela época, primeiro, o que significava um porco para o judeu? Imundo. O que é imundo? Sujo. O que mais? Tem uma outra palavra piorzinha do que essa. Ridículo. Fedido. Tem uma também que eu aprendi lá em Casabranca, nojento. Negócio nojento, né? Não é bem como passa uma barata e a mulher pula e grita. Ai, não. Aquilo também dá pânico, mas é pior. É um negócio assim pegajoso, tem que ficar longe, nojento. Não é? E essa ideia que o judeu tinha era um animal assim, asqueroso, porque então isso lembra algo distante de Deus, algo diabólico. O que nós já falamos, o cristão é um discípulo, constantemente. Para lembrar, né? Então, hoje de manhã, já falei 2 ou 3 vezes, o texto de Mateus 28:16, é a grande comissão. E Jesus disse, toda autoridade eu tenho, nos céus e na terra. Eu mando em tudo. Eu tenho pleno domínio sobre tudo e sobre todos, sobre as autoridades ou não, sobre a natureza, qualquer coisa. E com essa autoridade que eu dou a vocês, vou estar com vocês, vocês vão fazer discípulos, que não vão parar de aprender e farão outros discípulos. Ovelha gera ovelha. Esse é o natural. E essa questão, que eu insisto, é muito comum nós vermos movimentos, muitos movimentos religiosos que privilegiam muito pouco o estudo da palavra. E essa é uma crítica grande, porque o foco de Jesus é a palavra. O foco da palavra de Deus é a palavra. É estudar, entender, compreender. As emoções são legais, foram dadas por Deus. Emoção, alegria, pular, bater palma, tudo isso é bacana, desde que não atrapalhe os outros. Mas o estudo da palavra. Então, eu coloquei assim, que o evangelho, precisa colocar isso com muito cuidado, senão vai ser uma heresia tremenda. Mas o evangelho é uma coisa assim, muito mental, que tem que descer para a alma, lógico, mas tem que compreender o que Deus pensa.
E agora nós vamos só pensar, por exemplo, na nossa comunidade. Como é que nós podemos aplicar isso? Eu escrevi algumas coisas assim, sentei e fui escrevendo num papel, não tem nada de excepcional, mas vamos ler o que está aí, porque com isso a gente vai talvez mastigar um pouco, olhar a agenda nossa, da igreja, nosso movimento. Então, olha só, criar ou aprimorar meu plano ou rotina para estudar a Bíblia, rotina individual, diária, participar de grupos de estudos semanais, decorando e meditando nos textos bíblicos, instalar versões da Bíblia no meu celular, no seu computador, baixa tudo, mas só baixar não adianta. Não é? Pois as outras coisas estão muito, muito próximas. Não, vamos voltar. Essa aqui já... Vamos voltar na anterior, ficar um pouquinho aqui. Gente, nós precisamos ser encontrados aprendendo sempre. Aprendendo cotidianamente. Porque a palavra de Deus é muito grande. A visão de Deus é muito, muito grande. E mais, ela é também alimento, não é só ensino, ela é alimento. Então, pensa na sua agenda. É puxada a sua agenda, não é? Quem tem uma agenda aqui que sobra tempo o tempo todo? Não tem jeito, né? Uma agenda que sobra tempo o tempo todo. Não tem jeito. Mas sobra pelo menos 1 hora também, não sobra. Meia hora não sobra, falta, né? Todo dia falta hora na nossa agenda. É igual salário, né? O mês é muito esticado. Sobra dia no nosso salário, não é assim que a gente fala? E a sua igreja tem alguns grupos de estudo. Tem estudo quarta-feira. Você pode baixar sermão de tudo quanto é jeito. Ponha no seu carro. Eu tenho uns pendrive lá. Eu ponho lá e vai rodando. Nós temos que dar um jeito de aprendermos. Porque senão Jesus vai falar, olha, vocês erram, porque vocês não conhecem, vocês estão inventando. Vocês estão tentando reinventar a roda. Para conhecer e se alimentar dela. Lá em Casa Branca tinha concurso bíblico de quê? Decorar versículo. Eu já esqueci, mas todos os versículos que eu sei de cor, eu aprendi quando eu tinha... Como é que é? Em Botucatu também, não é? Tem que fazer concurso com a criançada, mas conosco também. Tem que decorar, colocar um papelzinho no bolso. Escreve pequenininho, numa cartolininha, para ninguém ver, para você não passar vergonha, não é assim? Você tira, leia, decore, pense nela, medite. Isso está ligado ao que Jesus, à nossa reciprocidade. Jesus deu a vida dele completa e está escrito que ele espera uma reciprocidade adequada, no mesmo nível. Ele deu tudo, ele quer tudo da gente, mas nós temos que entender a cabeça dele. Então eu escrevi, uma esfera da reciprocidade no conhecimento da palavra de Deus, ou de Jesus, é participar do fazer discípulos, fazer novos discípulos, conforme Mateus 28 e tal, de novo, envolvendo-se, por exemplo, no grupo de missões da igreja, apoiando quem já está no campo, envolvendo-se com ministérios da igreja. Nós precisamos ser encontrados na ativa. Não tem aposentadoria. Como se a aposentadoria, o aposentado não faz nada, né, seu Wilson? O seu Wilson falou que depois que ele se aposentou, ele trabalha mais, porque agora a dona Ed dá um punhado de serviço para ele. É, dona Ed? Mas e agora, não é? A senhora trabalhou, cuidou, criou essa turma toda bonita, não é? E ele ficava lá na estrada de ferro, né? Fazia uma obrinha aqui, uma obrinha ali, não é?
fazia ali meros 300 quilômetros de estrada de ferro, isso é fácil, é só jogar um trilho lá, eles sozinhos, é fácil, é mole. Mas, já que você é aposentado, faz isso, já que você é aposentado, faz aquilo. Esse negócio já era, não é? Mas olha, não tem aposentadoria, gente. O estudar e o aprender e o se envolver. Eu falei aqui no Ministério de Missões, missões é um negócio muito interessante. Missões que eu estou falando é aquelas missões assim, não a missão urbana, mas aquela missão mais distante, quando tem cristãos e irmãos longe, quando eles recebem um único e-mail da gente, só para dizer o seguinte, olha, de vez em quando eu lembro de você e oro por você. Gente, isso aí o cara pula de alegria. O cara está lá, longe daqueles a quem ele mais ama, longe da sua igreja, e num mundo diferente. Então, não posso fazer nada. O que é isso? Começa a orar para esse cara. Ora meia hora por cada missionário. Vai orando. Manda mensagem, manda dinheiro, estimula. Vem para a sua igreja, se envolva. Não dá para ser encontrado sentado. Isso é antibíblico. Isso não é reciprocidade. Você tem que dar um jeito. Você tem que entender. Enquanto você não entender que essa reciprocidade está na palavra, você vai continuar, ou eu vou continuar, falando muito e fazendo pouco. Por último, tem uma terceira aplicação, que está tudo uma muito ligada com a outra. Acho que eu já falei. O que é incoerente, tendendo a dar pérolas aos porcos, é ser encontrado omisso sem participar de ministérios, sem direto ou indiretamente estar envolvido no fazer ou ajudar no crescimento de novos discípulos. No frigir dos ovos é isso aí. Jesus falou, olha, vocês têm que fazer novos discípulos. Esses discípulos, como vocês vão fazer discípulos bons, vocês vão dar cria discípulos bons, eles vão continuar aprendendo, e você também vai continuar aprendendo e fazendo outros. Nós temos que ser encontrados de alguma forma assim. Direto, indiretamente, envolvidos aqui e ali, mas você tem que olhar, isso aqui ajuda a fazer novos discípulos? Isso aqui aperfeiçoa que esses discípulos vão crescer mais? Essa é a referência. Você participa de grupos onde pessoas não vão crescer, onde a palavra de Deus não vai ser mais estudada, amada, pessoas não vão fazer igual os irmãos de Bereia, estudar para ver se as coisas são assim, muda seu ministério, muda seu envolvimento. Se pessoas não estão sendo abençoadas, se pessoas não estão sendo alcançadas, repense o seu ministério, mas você tem que ser encontrado envolvido. Essa é a reciprocidade que a palavra de Deus coloca. Finalizando então, Jesus falou o seguinte, diferente disso é dar pérolas aos porcos. E como é que é esse assunto de pérola? O cara que tinha manada de porcos, ele alimentava os porcos basicamente com ervilha, com milho, que eram, e também, é muito gozado, não dá para entender muito isso, mas o cara que era muito snob, ele pegava pequenas pérolas, que lógico que não deve ser pérola aquela pura, né? E jogava para os porcos, que pisavam em cima, não sabiam o que era aquilo, pisava, sumia, engolia, misturada no milho e na ervilha, e aquilo não tinha sentido. Jesus comparou o reino dos céus, e assim a gente termina, com um grande tesouro. O reino dos céus é semelhante a um grande tesouro. E nós temos que estudar a palavra de Deus para entender que é um grande tesouro. Porque aí então o cara encontrou um grande tesouro e fala, como é que eu pego isso para mim? Aí ele pega tudo o que ele tem, vende tudo
para ficar só com aquele tesouro. E aquele tesouro vai mudar a cabeça dele, a vida dele, o rumo dele, mas certamente ele vai ter que deixar uma série de coisas que ele fazia para assumir outras, porque aquele tesouro tem que ser cuidado, protegido. Aquele tesouro é a vida dele agora. Jesus está falando nessa parábola, digamos assim, nessa imagem, está falando de reciprocidade, de compreender o que de fato Ele, Jesus, Ele, Deus, está colocando na nossa mesa ou nas nossas mãos. Algum comentário? Eu acho que, até certo ponto, os japoneses têm muita razão ao se referir a uma assembleia, e uma escola dominical, que não deve ser uma assembleia, mas uma assembleia de Deus, né? Tenho dito. Vamos terminar. É isso aí. Uma assembleia, estudando. Vamos checar se é assim. Vamos checar se o Cícero falou abobrinha hoje ou não. Vamos olhar a palavra. Será que eu interpretei certo? Não é acreditar em mim. É ir para casa, checar e aplicar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo tesouro que o Senhor nos deu. Pai, nós te agradecemos pela salvação. Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos porque com a morte, com a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor abriu o nosso entendimento. O Espírito do Senhor veio morar em nós, para sempre, de modo permanente, até que voltemos à tua presença, ó Pai, para que nós sejamos discípulos, fazedores de novos discípulos, amando a tua palavra, entendendo a tua palavra, nos alimentando dela noite e dia, para que compreendamos, vivamos integralmente o tesouro que o Senhor nos deu. Pelas tuas misericórdias, ó Deus, ajuda-nos a compreender cada momento mais isso. Abençoa o nosso dia, para que, ó Deus, possamos estar olhando esse dia como um dia que o Senhor fez, para que nós o conheçamos mais, para que nós amemos mais, para que a gente possa servir mais. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Bom domingo a todos, muito obrigado, viu, gente?